Alguém gostaria de dar uma palavra de testemunho sobre sua salvação? Entrar na mensagem. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Assim que os irmãos acharem, podem se colocar de pé. Os que podem, né? Se colocar de pé. Irmão Antônio, fica à vontade, viu? Ezequiel 37, versículo 1 ao versículo 14, nos diz o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. E então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos orar, e depois nós vamos ver um pouco do que eu acabei de ler, ok? Pai, obrigado, Senhor, abençoa essa mensagem, fala ao nosso coração, a começar por mim, Pai. Preciso do Senhor, preciso de um toque fresco do Senhor, preciso, Pai, que o Senhor realmente mexe
com nossos corações, a começar por mim. Use essa mensagem para que possamos, Pai, reagir à sua vontade. Abençoe, Pai, tudo o que será dito, que a sua palavra realmente seja a palavra que vai sair da minha boca. E seu Santo Espírito realmente tenha total cuidado, Pai, com a minha boca e ao mesmo tempo total cuidado com cada coração, Pai, fazendo a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Alguns textos bíblicos. É interessante. Tem vários acontecimentos bíblicos que eu gostaria de estar lá, irmão Josimar. Gostaria de ver. Esse daqui, eu não sei se eu gostaria, não. Principalmente o início dele, né? Mas, para os irmãos entenderem um pouco melhor, muitas vezes a leitura não condiz com a nossa imaginação. Então, para nós imaginarmos um pouco melhor, nós vamos colocar agora essa passagem, para os irmãos pegar um pouco mais do que aconteceu. O irmão Cris vai colocar ali um vídeo desta passagem, ok? Tem algumas mudanças ali, mas vai só para os irmãos pegar aí um pouco do que aconteceu, ok? Mas deu para os irmãos pegar um pouquinho, né? Tinha outros vídeos no YouTube com uma imagem melhor, mas o que disse no vídeo não me agradou muito. Estava mudando muito a forma do texto bíblico, então esse foi que ficou mais próximo ao texto bíblico. Então, é um acontecimento bem diferente. Ezequiel, ele basicamente, né, ele foi arrebatado de espírito. Deus realmente colocou ele, ou pelo menos fez que colocou ele neste vale, um vale de ossos secos. É uma passagem bem diferente do normal, né? Eu acho que não existe outra passagem na Bíblia que fala sobre ossos secos, né? E ainda mais que reviveram, a não ser a ressurreição de mortos, mas como essa não existe. Para nós entendermos melhor esse texto, nós precisamos entender a situação em que se encontrava o povo de Israel e também Ezequiel. Primeiramente, gostaria de perguntar, quem era Ezequiel? Quem era Ezequiel? Talvez você não saiba, mas Ezequiel, ele foi um profeta de Deus, mas ele foi um homem levantado por Deus para profetizar numa época de exílio. O próprio Ezequiel estava exilado em Babilônia, juntamente com o povo de Israel. Então, isso foi por volta de 597 a.C. O nome Ezequiel significa Deus fortalece, ou Deus torna forte. Depois que eu falei agora sobre Ezequiel, sobre Israel, talvez você entenda melhor um pouco do que Deus estava tentando dizer para o povo de Israel. A questão dessa visão terrível que Ezequiel teve é uma visão de reavivamento para o povo de Israel. Uma visão de reavivamento, porque o próprio Deus disse, né, o que eles estavam pensando. Eles estavam pensando que estavam, né, mortos, né, pensando que eram ossos secos, né, que não iria realmente fazer mais nada, que Deus não iria mais trabalhar com eles. Mas então Deus fala para o profeta Ezequiel, né, dá essa visão terrível, deste vale cheio de ossos secos,
mostrando que Deus ainda vai trabalhar com Israel e vai novamente colocá-los na terra deles. E até tem aí algumas palavras, né? Conforme você pode ver aí, do versículo 11 em diante, falando até depois sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, né? Que ele iria colocar. E o Espírito Santo veio depois do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma profecia, irmãos, direcionada especificamente, exclusivamente ao povo de Israel, conforme o versículo 11 aí diz claramente. Muitos pregadores aplicam esse texto, aplicam esta visão de Ezequiel ao mundo perdido, que realmente são como ossos secos, mortos, sem nenhuma sentimento, sem nenhuma atitude de vida para com Deus. E é normal. A interpretação do texto bíblico só tem uma. Não existe duas interpretações de um texto. Mas a aplicação, nós podemos aplicar de várias formas, desde que realmente não saia fora do assunto, né? Mas a aplicação, nós podemos aplicar os textos bíblicos de várias formas. E hoje nós queremos aplicá-lo à igreja dos últimos tempos. Queremos aplicá-lo à igreja dos últimos tempos. E eu quero dizer para os irmãos, uma igreja morta não pode batalhar. Mas Deus pode trazer de volta a vida, a força, o poder da igreja, para ela então poder batalhar a batalha da fé. A igreja precisa, o que a igreja precisa então para poder voltar à vida, irmãos? Baseado nesse texto, a igreja precisa reconhecer 4 verdades básicas. 4 verdades básicas. Primeiramente, a igreja precisa reconhecer, ou nós como igreja precisamos reconhecer a nossa situação como igreja. Talvez eu precise reconhecer a minha situação atual, espiritual, como parte da igreja de Cristo. Você pode ver isso no versículo 1 e versículo 2, mas mais especificamente, versículo 1, a parte B, a Bíblia diz aí, Ezequiel 37, 1, a parte B diz: me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vale, irmãos, vale tem significado de queda espiritual. Vale tem significado de provação espiritual. Geralmente no vale tem pouca iluminação. Nós cantamos, né? Haverá paz no vale, e outros hinos também falando sobre o vale. Mas geralmente no vale tem pouca iluminação durante o dia, ou seja, as trevas imperam a maior parte do tempo no vale. O profeta Ezequiel aqui, quando ele se viu ali no meio dos ossos secos, ninguém precisava convencer ele de que aqueles ossos estavam secos. Ninguém precisava convencer ele que que ali existia apenas restos mortais de pessoas que um dia estavam vivas, mas agora estão mortos há muito tempo, porque os ossos estavam secos. A Bíblia diz sequíssimos, né? Muito tempo mortos. Irmãos, mortos não sentem. Você pode cutucar um morto, você pode pegar um alfinete e enfiar na pele, nada.
Os mortos também não ouvem. Tem orelha, né? Tem ouvidos, mas não ouvem. Você pode chegar perto de um morto e dar o maior grito que você conseguir, colocar o maior som que você tiver, o maior barulho que tiver, nada. Nenhuma reação. Os mortos também não reagem. Você pode chegar no morto e dar um tapa na... Nada. Você pode puxar o cabelo dele? Nada. Você pode dar um beliscão? Nada. Igual se não tiver morto, hein? Eles não reagem, os mortos não reagem. Os mortos, para a tristeza dos batistas, né, quando morrer, eles não têm apetite. Não tem apetite. Você pode chegar lá com o prato mais saboroso que possa existir na face da terra. Ou o prato que a pessoa gostava mais quando estava em vida. Chega lá, olha aqui, para você. Nada. Nada, nenhuma reação. Como eu disse, o profeta não precisou convencer aqueles ossos de que eles estavam mortos. Não eram alguns ossos, mas eram muitos. A Bíblia diz muito numerosos, irmãos. Não eram alguns, eram muito. Israel, essa profecia é direcionada a Israel. Israel era o povo de Deus naquela época. Era o povo escolhido. Deus escolheu eles dentre os outros povos. Era o povo separado de Deus, ou separado para Deus, né? Era o povo santificado. A Bíblia tem um livro inteiro sobre santificação para o povo de Israel, que é o livro de Levítico. Era um povo santificado. Mas, infelizmente, o povo de Israel, várias vezes, e neste tempo de Ezequiel, eles desviaram dos caminhos do Senhor e abandonaram os seus mandamentos. O povo não estava mais dando ouvidos aos profetas enviados de Deus. Parece um morto, não é verdade? Nenhuma reação. Nenhuma reação. Seus corações estavam tão endurecidos, estavam indiferentes com a mensagem de Deus, indiferentes com a chamada de atenção de Deus, usando os profetas da época. E então, Deus os entregou à Babilônia. E várias pessoas, muitas pessoas foram levadas cativas como escravas para a Babilônia, inclusive o profeta Ezequiel. Será que hoje é diferente, irmãos? Será que hoje a situação é diferente? Quem que é o povo de Deus hoje? Com quem Deus trabalha hoje? 1 Pedro 2, versículo 9, 1 Pedro 2, 9, a Bíblia nos diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De quem Pedro está falando aqui? Da igreja, dos salvos em Cristo, de mim e de você, ou de você e de mim, né? De nós, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e nós temos uma missão para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A minha pergunta é: será que a situação da igreja hoje
É diferente da situação de Israel naquela época? Ou será que só mudou aí as pessoas e a situação é a mesma? A única diferença entre Israel e a igreja, baseado nesse texto, é o tempo. Porque eram pessoas carnais, pecadoras, assim como nós. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz alguns textos de Apocalipse sobre a igreja. Apocalipse 3, 1 nos diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Apocalipse 3, versículo 15 também diz: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Romanos 6, versículo 13. Romanos 6, versículo 13, a Bíblia também nos diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Mateus 24, 12, diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu repito a pergunta, irmão: será que há diferença da igreja de Israel, a igreja dos últimos tempos? Ou você concorda comigo que a única diferença é o tempo? Eles viveram naquela época, nós vivemos hoje, mas a situação é a mesma. Ossos secos. Lucas 18, versículo 8 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha a pergunta que Jesus faz aqui, hein? Será que quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Tiago 2, versículo 17: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porque assim como o corpo sem o espírito, isso mostrou claramente lá, né? Em Ezequiel. Assim o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. 2 Timóteo 3, versículo 1 até o versículo 9, esse texto fala aí sobre os últimos dias, irmãos. E nós, como igreja, vamos passar pelos últimos dias, se é que já não estamos passando, né? Porque olha o que diz aqui nesse texto, há tantos anos atrás, mas é tão atual quanto nos dias de hoje. 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 9, diz o seguinte: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Isso acontece hoje? As pessoas estão correndo de um lado para o outro, trabalhando. As firmas trabalham, vira a noite, não param, né? Mas acontece hoje. Tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. No caso aqui, sem afeto natural, é o homem ser atraído pela mulher, e a mulher ser atraída pelo homem. Isso acontece hoje? O contrário?
Algo fora do natural? Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite, ou seja, mais amigos dos desejos carnais do que amigos de Deus. Tendo aparência até mesmo de piedade, né? Versículo 5. Mas, negando a eficácia dela, destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém avante, porque a todos será manifesto o seu desvario. Desvario é loucura. A todos será manifesta a sua loucura, como também o foi o daqueles. Irmãos, vários textos mostrando a situação real da igreja nos últimos tempos. Nós precisamos reconhecer a nossa situação. Será que a sua situação é diferente do que esses textos que eu li? Será que a situação da nossa igreja é diferente dos textos que eu li? Será que nós estamos melhores do que Israel naquela época? Ou será que estamos do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Se nós queremos voltar à vida, precisamos reconhecer primeiro a nossa situação. Lembra do que eu disse, de que mortos não sentem nada? Não reagem? Quando não se reconhece a situação, está muito longe de Deus. Segundo o reconhecimento que nós precisamos ter, nós precisamos reconhecer não só a nossa situação atual em que nos encontramos, como Israel estava, mas precisamos reconhecer que só Deus pode mudar a nossa situação. Só Deus pode mudar a minha situação. Não é algo que eu possa fazer, mas eu preciso me entregar a Ele, eu preciso realmente deixar Ele trabalhar na minha vida. Versículo 3 de Ezequiel 37 nos diz: e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Eu pergunto para você, a pergunta que Deus faz a Ezequiel, qual seria a resposta lógica? Porventura viverão esses ossos? Qual seria a resposta lógica? Não, Senhor, de maneira alguma, isso aqui nunca vai viver. Isso aqui é um caso perdido, Senhor. É uma causa que não tem solução. É um problema irreparável, Senhor. Não tem jeito não. Será que muitas vezes nós não pensamos assim? Será que muitas vezes nós não pensamos assim de nossa igreja? Será que muitas vezes nós não pensamos assim da nossa própria vida espiritual? Dos nossos pecados? Isso aqui não tem jeito não. Sou assim mesmo. Tem jeito de reparar não. Minha vida não tem jeito mais não. Mas Ezequiel, ele respondeu com uma sabedoria, né? Senhor, tu sabes.
Se ele não fosse um homem de fé, ele responderia talvez o que nós pensamos aqui, o natural. Não, não tem jeito, não, isso aqui é osso. Mas ele era um homem de Deus, ele sabia que Deus poderia fazer o impossível. Não, o Senhor que sabe, Senhor. O Senhor que sabe. Só Deus pode dar saúde e vida. Só Deus. E principalmente saúde espiritual e vida espiritual. Só Ele pode restaurar uma igreja que, como diz lá em Apocalipse, tem testemunho de que vive, né? Diz que vive, mas está morta. É orgulhosa e fala, está tudo bem, a nossa igreja é boa demais. Mas Jesus está lá fora batendo na porta, como lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Será que alguém vai abrir a porta para mim? Mas lá dentro, não, nós somos de Deus, nós estamos louvando a Deus. Infelizmente, quando olhamos as igrejas hoje, parece um vale de ossos secos. Muita insensibilidade. Não sente mais nada. Cantamos um hino sobre salvação. Não sente nada. Não tem mais fervor. Serve a Deus como dá. Se der, eu vou no culto. Se não der, eu não vou. Se der, eu chego na hora. Se não der, eu chego atrasado. Se der para fazer, eu faço. Se não der, não dá. Não tem fervor. Vai levando, vai empurrando com a barriga. Sem entusiasmo. Quando faz porque o pastor mandou. Não faz com alegria, não faz com entusiasmo. Sem alegria, sem conversões. Irmãos, eu não mudei meu pensamento quanto a uma coisa. Quando não há conversões, alguma coisa está errada. Quando a igreja de Deus, quando o povo de Deus não vence as batalhas, alguma coisa está errada. Assim como aconteceu com Israel também no Velho Testamento, quando uma pessoa desobedeceu a Deus, pegou o que não era para pegar, e escondeu de forma que ninguém sabia. E aí eles foram para a batalha. Morreram milhares de homens por causa daquele pecado de Acã. E aí o povo foi chorando para Deus. Senhor, mas por que está acontecendo isso? O que vocês estão chorando? Tem pecado. Israel pecou. Deus não falou Acã pecou. Israel pecou. Eu não vou abençoar um povo. A triste realidade, irmãos, é que a morte espiritual está presente. Já não há pregação do verdadeiro evangelho em muitas igrejas. Já não podemos, irmãos, pregar contra o pecado, porque as pessoas ficam, tocou no meu calo aqui, não gostei. Não vou mais nessa igreja. Não podemos mais pecar contra o amor do mundo. Não podemos mais, falei pecar, né? Não podemos mais pregar contra o amor ao mundo, contra a separação do mundanismo, contra viver de acordo com as regras cristãs, contra a vestimenta cristã, contra a música cristã. Já não podemos pregar mais. Porque o mundo está tão enraizado nas igrejas, que muitas vezes a gente vê pessoas lá fora que nunca frequentaram a igreja, vivendo uma vida muito melhor, muito mais digna do que muitos crentes dentro de igrejas. Essa é a realidade da igreja hoje. E Jesus perguntou, será que quando eu voltar eu vou achar fé?
Hoje existem crentes que vão para as baladas. E está tudo normal. Jesus mudou o meu interior. O meu exterior não mudou, não. Tudo normal, pastor. Aonde diz na Bíblia que não pode ir em balada? Crentes que vão para as noitadas de forró. Crentes que praticam promiscuidade. Namoram. Se esfregam. Perdem a virgindade antes do casamento. O pastor, isso aí não fala mais hoje não. Oh, desculpa, irmão, eu esqueci que a nossa época já isso é normal, né? Não pode falar mais isso. Fornicam, adulteram. E muitos, vou falar homens, mas eu acho que as mulheres estão indo para o mesmo caminho, né? Que não pode viver só com uma mulher ou só com um homem, né? No caso da mulher, viu? E em muitos lugares está liberado, né? Nos casamentos está liberado. E alguns dos cônjuges muitas vezes não querem, né? Não querem o seu cônjuge. Negam amor, negam a intimidade sexual, negam tudo o que eles prometeram lá diante do altar. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, aceito. E depois faz tudo errado. Irmãos, onde está a santidade que existia nos cristãos passados? O que aconteceu? Será que tem explicação? Como que o povo de Deus mudou tanto? Como que o povo de Deus denegriu tanto, né? Caiu tanto, de forma que hoje você vê uma pessoa na rua, você não sabe se é crente, se não é. Antigamente você sabia. Hoje, algumas vezes ainda você acaba assim, nossa, eu acho que é, né? O jeito de falar, o jeito de vestir, né? A honestidade, a simpatia, a educação. Não, será que é? Mas nem sempre é, né? Porque, igual eu falei, muitas vezes tem pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica e se portam muito melhor do que os que estão dentro das igrejas. É por isso, irmãos, que estamos vivendo um cristianismo tão apático, um cristianismo sem vida, um cristianismo realmente como ossos secos, sem vigor, sem entusiasmo, sem vibração, sem compromisso com o Senhor. Não tem nenhum compromisso. As outras coisas primeiro, depois se der eu faço o que tem que fazer na igreja, eu vou no culto, eu evangelizo alguém, eu visito alguém, quando der eu faço, sem nenhum compromisso. É a mesma coisa que, estou casado com você, é como os casais, né? Casado com você, mas, quando der eu compareço. Espera não, tá? Porque eu tenho outras coisas para fazer. É isso que nós fazemos com Deus. É isso que nós fazemos com Deus, irmãos. Quando der, eu faço alguma coisa para Deus. Só para não, né? Passa muito tempo sem fazer, agora eu vou fazer. Muitas igrejas se dizem bíblicas, mas como eu disse, não tem vigor, não tem entusiasmo, não tem vibração, não tem compromisso. É um cristianismo sem cruz. Pode existir algo assim? Nós somos salvos pela morte de Jesus na cruz. Jesus falou para cada um de nós, se queremos segui-lo, cada um pegar a sua cruz e seguir a Ele. Mas hoje existe um cristianismo sem cruz. Né? Tipo daquele grupo do passado, né? Paz e amor, né? Sem cruz. E algumas igrejas ainda se dizem bíblicas, mas são igrejas orgulhosas. Se acham melhores do que as outras igrejas.
se acham perfeitas, não conseguem ver os pecados, os problemas, a situação em que precisa melhorar, secas, áridas, desertificadas, parecendo realmente o vale de ossos secos, algumas igrejas. Embora à vista, não, esse povo aqui, mas Deus olhando a ossos secos. Só tem testemunho de que vive morto. Irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa situação atual. Você reconhece a sua situação atual espiritual? Está tudo bem, pastor? Então você não reconhece. Então você não reconhece. Não existe ninguém perfeito ao ponto de dizer, está tudo bem. Os melhores cristãos, as pessoas mais perto de Deus, aliás, quando você chega mais perto de Deus, mais você vai reconhecer a sua pecaminosidade. Mais você vai ver, opa, preciso melhorar aqui, opa, preciso parar com isso, opa, preciso fazer isso para Deus. Mas quando um crente chega, está tudo bem, beleza, né? Deus tem abençoado, bom demais, já era, já perdeu. Precisamos reconhecer a nossa situação e aí sim, se você não reconhecer esse primeiro ponto, nem precisa partir para o segundo. Nem precisa. Reconheça a sua situação, tanto como igreja, parte de uma igreja, quanto também a sua situação espiritual. E reconheça que Deus, só Deus, pode mudar a sua situação. Vamos colocar de pé, a mensagem não acabou, mas continuamos a semana que vem.